Tudo bom, pessoal? Lá, 11 horas, vamos começar nossa live no Instagram, aqui no YouTube. Vamos lá, bom dia a quem já está por aqui. A galera vai chegando, já temos 2 likes aqui no YouTube, já deu seu like. Bora lá, primeiro então, tudo bom, Sabrina? Quem mais está por aqui? Primeira coisa que que eu queria comentar com vocês é o seguinte: nós estaremos ao vivo de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, bora já reservar esse horário e eu quero te ajudar a ganhar o teu dia de estudo. Então, com a pandemia, a galera estava preocupado, não conseguia estudar, e aqui estou eu quero garantir o teu dia de estudo. E hoje nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre... Eu não me lembro o título que eu botei, mas vou contar uma história para vocês. Ah, tá, lembrei. Que não adianta só estudar. Esse foi o título da nossa live. E eu vou falar para vocês o que é que você vai ter que fazer, né? Além de estudar, o que a gente tem que fazer. Porque não adianta só estudar. Só estudar, a gente se engana que para passar em concurso tem que estudar muito, 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 sentar a bunda na cadeira e ficar estudando, estudando, estudando. Mas isso é uma meia-verdade. Obviamente que tem que estudar, mas não é só estudar. E ainda por cima, o que acontece? Se você somente estuda, você até pode passar, mas a gente tem que ter algo a mais. Tudo bom, Tânia? A gente vai estar ao vivo aqui. E também às terças à noite, que a gente tem o nosso horário já marcado desde o início do ano, terça às 20 horas, também o encontro comigo. Lucas, tudo bom? Bom dia. Vamos lá, então. Não adianta só estudar. O que eu quero falar sobre isso? O que eu quero dizer é o seguinte, contar uma historinha, né? Eu tinha uma vizinha e a gente estudava junto para concurso. Então, a gente trocava material. É sempre bom a gente ter um amigo ou ter um grupo, porque sozinho a gente até consegue chegar lá, mas acompanhado a gente vai muito melhor. Então, já que falando nisso, né? Vai ser assim, Cleiton, live todos os dias 11 de segunda a sexta. Falando nisso, né? Você pode compartilhar essa nossa live aí com algum amigo que estuda, para a gente formar esse grupo, porque o que acontece é que sozinho a gente tem mais chances de desistir. Então, quando a gente está com alguém, ela motiva, né? Quando a gente começa uma academia, às vezes é muito melhor começar a academia com um amigo, com uma amiga, e combinar, vamos lá malhar, vamos, aí vai no mesmo horário, treinam junto, aí o dia que um não pode, o outro puxa, o cara não tá muito afim, o outro puxa, não, bora lá, vamos lá, ou às vezes você não tá muito afim, mas vai lá só porque tem a sua amiga, o seu amigo lá esperando você. Então, junto a gente vai melhor. Então, eu tinha, naquela época lá de estudos ainda, a internet não tinha todas essas informações disponíveis como nós temos hoje, e era muito bom ter alguém, ter um suporte. Então, o que acontece é que a gente acabava trocando informações, trocando conteúdo. Também naquela época era mais difícil a gente conseguir bons conteúdos, então trocava conteúdo, trocava informações e conseguia ter mais motivação e é mais difícil de desistir. Só que tem o seguinte... eu via que ela sabia, às vezes, muito mais que eu, ela estudava muito mais que eu, às vezes a gente ia conversar sobre determinado tema, eu via que ela estava dominando aquele tema, sabendo aquele tema, só que o que acontecia? Na hora da prova, ela ia muito pior que eu na hora da prova. O que será que acontecia? Né? E uma vez a gente combinou de ir junto, e o nome dela, eu não vou falar o nome, mas o nome dela é perto da letra O, né, a inicial, então normalmente a gente ficava sempre no mesmo andar, e se não ficasse na mesma sala, dificilmente ficava na mesma sala, mas na sala do lado a gente ficava. E certa vez era um concurso bem grande aí, se eu não me engano, acho que foi de delegado, alguma coisa assim, sei que era do CESP, a prova do CESP já dá aquele nervosismo a mais que você não pode errar, e ela tinha estudado muito, bem mais que eu, e aí nós íamos para a prova junto. Então, chegou de manhã, eu dei uma corridinha para dar uma desopilada, no dia da prova em si,
eu não gosto de estudar, eu fazia um estudo de véspera, de revisão, mas na hora da prova eu não gostava de estudar. Acabei encontrando o marido dela na corrida e disse, nós vamos junto, tal, não sei o que. Ele, olha, ela já foi, como assim? E aí ela tinha passado mal durante a noite, ficou muito nervosa, resolveu chegar muito cedo na prova. Quando eu cheguei na prova, ela estava branca, pálida, nervosa, e, consequentemente, isso não é uma boa... Consequentemente, ela não vai conseguir passar nesse estado de nervo. E aí, me motivou, né? Hoje, lembrei dessa história, o que me motivou a falar de três inteligências que nós temos. Nós temos 3 inteligências, na real. Nós temos a inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência intuicional. A inteligência racional eu vou usar até agora a me valer das palavras do professor Pier, saudoso professor Pier, descendente de italiano, que se fixou em São Paulo. Em São Paulo ele dava aulas para cursinhos preparatórios vestibular, né? Ele que, eu acho que foi ele um dos mentores que criaram o sistema de apostilas dos cursinhos, que mais tarde foi incorporado nos concursos públicos, e hoje as apostilas de concurso devem muito ao professor Pier. E ele trabalhou muito sobre aprendizado. Muitas das coisas que eu falo com vocês vêm do que o professor Pier pregava. Ele aprovou muita gente em concurso público, e o professor Pier tem uma definição muito interessante sobre inteligência racional. A inteligência racional é a inteligência que você tem para descobrir regras. Então, essa é a inteligência racional. Você consegue racionalizar e descobrir regras para você poder trabalhar, você poder desenvolver e, consequentemente, você poder estudar. Então, assim que a gente trabalha, com a inteligência racional. Aí nós temos uma segunda inteligência, né, que é a inteligência emocional, que Daniel Goleman fala muito sobre ela, e cada vez mais se descobre que a gente também tem uma terceira inteligência, que é a inteligência intuicional. A inteligência racional é a do estudo, aqui onde você vai ter que procurar estudar, usar o seu racional para fazer o melhor possível para dar prova. E claro que a gente tem técnicas de estudo, tem técnicas de aprendizado, mas enfim, vamos lá. Inteligência racional é uma, a inteligência emocional é aquela inteligência que eu chamo ela de... Ela tem que ser inteligência invisível. Ela tem que ser uma inteligência invisível. Por que invisível? Ela tem que ser aquela invisível que vai deixar o racional trabalhar. Porque quando o emocional atrapalha, o racional acaba não podendo fazer um bom trabalho. Por que eu digo que ela tem que ser invisível? Porque ela tem que passar desapercebida totalmente. Porque se a gente ficar preocupado, nervoso, afetado emocionalmente, a gente não vai deixar a inteligência racional trabalhar. Então é muito difícil que você consiga fazer uma boa prova, ou até mesmo um estudo, se você está com o emocional abalado. Então, e o emocional trabalha, nós temos o físico e o emocional. Eu comento que, às vezes, é impossível você, por exemplo, fazer um bom estudo, ou fazer uma prova, um simulado, se você estiver com uma dor de dente, se você estiver... Dor de dente é um horror, né? Dor de ouvido também, são dores insuportáveis. É impossível você conseguir estudar com uma dor de ouvido. Por quê? Porque o físico está chamando tanta atenção que o racional fica totalmente sem condições de trabalhar. Só que muitas vezes a gente tem o nosso físico está perfeito, tranquilo, estou bem, aí eu vou trabalhar, só que o emocional não deixa. Por exemplo, se você tomar um pé na bunda do namorado, da namorada, e sair de uma briga horrorosa de discussão, sair daqui, fechar a porta e ir para o seu quarto para estudar, você não vai conseguir fazer um bom estudo. Aquela briga, o emocional não está deixando. E daí, depois que a gente consegue equilibrar emocional
equilibrar o físico, e se a gente conseguir equilibrar o racional, a gente tem ainda a intuição, que é uma inteligência que vai... A inteligência intuicional é aquela que vai catapultar o racional. Então, o emocional é para ficar invisível e a intuicional para catapultar o racional. Então, a gente tem que saber isso aí, e agora vamos ver o que a gente tem que fazer para que a gente consiga equilibrar essa coisa toda. A inteligência emocional, Cleiton, ela não trabalha em nível inconsciente. Eu diria que é intuicional que trabalha nesse nível inconsciente. A emocional, na verdade, é a questão dos hormônios e a questão... ela trabalha no nível mais do teu cérebro reptiliano. Aquele cérebro que é igual ao nosso, mesmo nos mamíferos mais complexos como nós, é praticamente o mesmo dos répteis, aquela parte que chamam de cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano, ele trabalha muito na questão da sobrevivência. Então, ele foi concebido para que você tenha sempre uma fuga, esteja pronto para uma fuga ou para uma luta, porque, na verdade, isso é a questão de sobrevivência. Você vai ter que lutar ou correr atrás do seu alimento, ou você vai ter que lutar ou fugir do seu alimento. Então, ele trabalha mais ou menos nessa situação. Então, claro que é num nível inconsciente também. O que a gente pode fazer para trabalhar esse emocional? Então, tem coisas que são mecânicas que a gente pode trabalhar, e aí eu reputo que é a respiração, né? Uma respiração profunda vai ajudar nesse emocional. Sintomas de que o corpo está se preparando para uma luta, porque, na verdade, quando a gente, por exemplo, tomou uma notícia ruim ou ficou sabendo de alguma coisa que desagradou muito, fica pálido. Esse lance de ficar pálido é o quê? É o sangue saindo do seu rosto, indo para as pernas ou para os braços, que é o que você precisa para lutar ou correr. Quando você sente aquele estômago embrulhando, a borboletas, chamam de borboletas no estômago, também é isso, é o sangue saindo das vísceras e indo para os membros, que é o que vai precisar para uma corrida, para uma luta, para uma fuga. Então, tudo isso, quando a gente começa a sentir esses sintomas, e alguns são muito... Se eu der uma notícia ruim para vocês, por mais equilíbrio emocional que você esteja nesse momento, pode ser que você não note, mas as suas pupilas vão dilatar, você vai ter uma leve taquicardia, os batimentos vão aumentar, pode ser que não seja aquela taquicardia parece que o coração está saindo pela garganta, mas com toda certeza vai ter essa taquicardia, então pode ser em um nível até que você não perceba, mas tem. Quando a gente começa a perceber, ou a gente sabe que aquilo vai desencadear essa questão de luta pela vida, né, que o nosso corpo entende, a gente fazendo uma respiração profunda, a gente começa a dar esses sinais de que, o cérebro está lá, querendo mandar sangue para os membros, mandando endorfina e um monte de hormônio, preparando para uma luta selvagem. E aí vê que o cara está respirando tranquilamente, isso aí vai ser como se fosse alguém acenando, deu, parou, não vai precisar mais. E aí você vai para a situação de normalização. Então, você pode fazer esse exercício mecânico, que é respirar profundamente, né? Uma respiração nasal profunda, abdominal, que normalmente a gente não faz, né? O abdômen é onde tem 60%, 70% da nossa capacidade respiratória, enquanto que aqui, essa respiração, né, a respiração do ofegante, essa respiração é aquela respiração que você utiliza apenas 30%, no máximo 30% da sua capacidade respiratória, é uma respiração que não vai ajudar você a acessar essa luta essa mental e corporal para a sobrevivência, que o seu cérebro acha que está. Então, é melhor você fazer uma boa respiração. Tem esse lado que é o mecânico, mas tem um lado psicológico também que você pode trabalhar. Então, por exemplo, quando eu me deparava numa prova de concurso em que eu sentia que eu estava começando a ficar mais nervoso que o normal, que eu estava começando a sentir uma pressão a mais que o normal, eu imaginava uma seguinte situação. Eu imaginava na prova, indo para a prova, olhando a prova e todas as questões eu não sabia.
eu imaginava que eu não soubesse nenhuma questão, que eu ia ter que deixar a prova toda em branco. Imaginava que quando eu estava fazendo marcando para a grade toda, chutei tudo e fui para a grade desesperado, que eu rasurei metade da prova, ou seja, eu não ia passar. Qual é o pior cenário que pode acontecer numa situação dessas? É eu não passar. E eu não passar é o quê? O que vai acontecer na minha vida? O que vai mudar na minha vida? Nada. Nada vai mudar. Se eu estou desempregado, eu vou continuar desempregado. Se eu estou num emprego que eu não gosto, eu vou continuar no emprego que eu não gosto. Se eu estou trabalhando demais, eu vou continuar não trabalhando demais. Então, na minha vida, nada vai mudar. Eu não vou morrer, eu não vou sofrer um acidente, eu não vou... A pressão que eu vou ter é a pressão que eu estou colocando em mim. Então, só o fato disso, de você vislumbrar o pior cenário de todos, já faz com que você veja que esse cenário não é uma luta de sobrevivência, não é um tudo ou nada. Isso não é o tudo ou nada. Então, se não é tudo ou nada, você não precisa ficar tão nervoso, tão abalado emocionalmente. Então, a partir dessas duas ferramentas aí, imaginar o pior cenário possível, ou imaginar, ou respirar, né, uma situação mecânica, fisiológica e uma psicológica, essas duas ferramentas vai ajudar a gerir esse emocional, tá certo? Então, vamos lá. Cleiton, eu não pratico budismo, eu gosto muito, leio bastante sobre o budismo, mas eu faço mais, eu pratico yoga e faço mais a filosofia do hinduísmo, assim, mas nada muito aprofundado, assim. Mas voltando lá, então, a gente deixando o emocional invisível, que é a inteligência emocional, ela ficando invisível, eu ajudo o racional. Então, não adianta só eu estudar, eu ser o melhor cara do mundo na hora de fazer prova sozinho no meu quarto, acerto 90% do simulado, se chega na hora da prova de verdade, o meu emocional fica berrando contra mim e eu acabo errando 30%, 40% exatamente por causa desse emocional. Então, o que acontece? Eu tenho que usar essas duas ferramentas, respiração e visualizar o pior cenário possível. Aí nós temos uma terceira inteligência, que é a inteligência intuicional. E recentemente eu postei no Instagram uma pegadinha, né? Um teste lá que eu coloquei que era para você responder rápido, que era assim, ó: uma bala e um chiclete custam R$1,10. O chiclete custa R$1 a mais que a bala. Quanto custa a bala? Então, o chiclete e a bala custam R$1,10. O chiclete e a bala custam R$1,10. O chiclete é R$1 mais caro que a bala. Quanto custa a bala? Então, responda rápido aí mentalmente essa pergunta. Vou deixar 3 segundos. Respondeu? Muitas pessoas que fazem essa pergunta, que se deparam com essa pergunta, eles respondem, né, quando vão pensar rápido, respondem intuitivamente a resposta de 10 centavos. Só que 10 centavos não é a resposta certa. A resposta certa é 5 centavos. Porque R$1 a bala e o chiclete custam R$1,10. Né? Então, ela custa R$1 a mais. Então, se ela custa 5 centavos mais 1, dá 1,5, mais os 5 centavos da bala, aí fecharia o 1,10. Beleza? Mas qual é o interessante disso? É que, muitas vezes, o intuicional, ele salta para responder mais rápido, porque veio na cabeça essa resposta. Só que, muitas vezes, o intuicional não está preparado para dar uma boa resposta, porque a gente é levado a erro em função do jeito que o examinador coloca a questão para você. Então, a gente tem que cuidar com o intuicional. Essa pergunta foi feita para universitários de Harvard, de Princeton e de mais uma outra universidade. Pegaram umas 3 melhores universidades dos Estados Unidos e colocaram essa pergunta para eles responderem, né? Fizeram claro que foi uma amostra, pegaram várias pessoas das universidades, dessas 3, e eles responderam.
assim, mais da metade, assim, metade, né? Quase metade, cerca de 50% das universidades de Harvard, Princeton e a outra, não me lembro, ou seja, as 3 melhores universidades dos Estados Unidos, metade errou essa questão simples. Metade errou essa questão simples. Por quê? Porque eles deixaram o intuicional responder mais rápido. Né? Então, voltando, Tânia, é assim, ó, o chiclete e a bala, eles custam 1,10. Os dois juntos custam 1,10. A bala, o chiclete custa R$1 a mais que a bala. Quanto custa a bala? Quem responde 10 centavos, se você fizer o inverso, você vai ver que você errou. Por quê? Porque R$1 R$1 a mais, 10 centavos, se uma é 10 centavos, a outra vai ter que ser 1,10, porque é R$1 a mais. E aí a soma daria 1,20. Então, 5 centavos fecha. 5 centavos a bala, o chiclete é R$1 a mais, vai ser R$1,05. 1,10 fecha a conta. Beleza? Então, essa é a conta. Metade teoricamente, da melhor massa cinzenta reunida nos Estados Unidos, que é Harvard, Princeton e a outra universidade, que agora não lembrei o nome, metade errou. Quando a gente vai para outras universidades, e é uma pegadinha do nosso intuicional, dessa nossa inteligência rápida intuicional. Para essa inteligência rápida intuicional, a gente tem que estar... agora, a gente tem que estar equilibrado o racional também. E o que melhor ajuda nessa inteligência intuicional é fazer uma meditação, por exemplo. Quando você medita, você faz com que a sua inteligência intuicional ela continue rápida, mas processe mais devagar. Não deixa saltar de uma maneira tão rápida assim um pensamento errado, uma lógica errada. Então, a meditação, por exemplo, é o que vai ajudar nessa inteligência intuicional. E aí, voltando, lembrando, né, do primeiro exemplo que eu dei, o cara quer estudar, está com dor de dente ou de ouvido, não consegue estudar. Por quê? Porque o físico está berrando contra ele. Então, ele vai melhorar a dente na dor de ouvido. Quando ele está perfeito para estudar, o que acontece? Ele briga com a namorada, com o namorado, e aí o que acontece? Ele fica abalado emocionalmente. E ele acaba não conseguindo estudar também porque tem um abalo emocional. Se está tudo numa boa, aí vai conseguir estudar. Agora, quando eu consigo estabilizar esse racional meu, como fazendo isso? Numa meditação, estabilizar o emocional. Meu corpo está bem, meu estabilizado, tento não pensar em nada, não o racional, eu abro uma porta para a intuição, eu abro uma porta para ajudar nessa intuição. E é o que acontece, por exemplo, com mal e criança, eles não têm o racional tão trabalhando tanto quanto o nosso. Basta eu dizer para vocês, fecharem os olhos e não pensar em nada, dificilmente você vai conseguir num primeiro momento. Porque quando você pensou que não pensou, já está pensando e aí já não valeu. Então é difícil não pensar em nada. E então o racional está sempre trabalhando. Agora as crianças, o racional é um pouquinho mais lento, um pouquinho mais tranquilo. O que acontece com o racional das crianças e dos animais, que também não têm esse racional? Eles têm eles mais oculto, né? Como se fosse a nossa inteligência emocional invisível. Lá o racional deles está um pouquinho mais invisível que o nosso e possibilita com que eles tenham lampejos de intuição muito melhores, como é o caso do cachorro, né? Às vezes você faz a mesma coisa. Você vai levar ele para o veterinário, só que você vai fazer o mesmo ritual. Você vai no mesmo horário do passeio, você vai pegar a coleirinha dele, você vai falar da mesma maneira, só que em vez de passear, ele vai para o veterinário. Pode ter certeza que ele vai meio cabreiro para o seu lado, que ele não vai entender muito bem, né? Ou às vezes você nem começou a preparar a mala para viajar, ele já sabe que vai ter viagem e já fica na volta. Por quê? Porque ele tem um instinto, e instinto, se você for olhar instinto no dicionário,
instinto e intuição, o dicionário dá mais ou menos a mesma definição. E as crianças também é assim. E quando a minha filha era menor, hoje ela está com 9 anos, quando ela era menor, com 5, 6 anos, eu ficava espantado que às vezes ela pegava coisas do ar. Ela parecia que estava sabendo o que a gente estava pensando. Por quê? Porque ela tem essa intuição também, né? A criança também tem. Então, essa foi a live de hoje, foi dar o detalhe que não adianta ficar só estudando, a gente tem que ter o emocional equilibrado, que é fazer, né? Nós temos 3 inteligências. A inteligência racional é aquela inteligência que é a inteligência de descobrir regras, identificar regras daquilo que você está estudando para fazer um bom estudo. Então, muitas vezes eu não preciso nem estudar todo o conteúdo, mas se eu estudei bem os princípios, por exemplo, de direito penal ou de direito processual penal, estudei tanto a parte geral, quando eu vou fazer vou fazer questões da parte específica, muitas vezes eu acerto porque eu entendi as regras do direito penal. Quando eu vou fazer uma prova de direito constitucional, eu entro para outro modo direito constitucional, e ali eu sei as regras do direito emocional, do direito constitucional. Sabendo as regras do direito constitucional, eu posso acertar muitas questões que não estão ali naquele material que eu estudei, porque eu descobri as regras do direito constitucional. Então, essa é a inteligência racional, e essa inteligência a gente tem que despertar como? Fazendo muitos exercícios, estudando da maneira correta, enfim, mas isso é outro tema. Aí nós temos a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É deixar o emocional invisível, fazer com que você tenha o emocional invisível. Tendo o emocional invisível, você desperta, você dá mais chance para o seu racional trabalhar. E a inteligência intuicional é aquela inteligência que vai catapultar o seu racional. Para ela catapultar bem, você precisa estar com ela afiada. E ela fica afiada quando você faz meditação, né? Quando eu faço uma meditação, imagina, se eu estou com o corpo bem, se eu estou com o meu emocional bem, se eu estou com a minha corpo bem, emocional bem, e também com a mente equilibrada, eu desperto, né? Como se fosse, não tem mais o corpo gritando com dor de dente, não tem mais a briga com o namorado, com a namorada incomodando, não tem mais nenhum racional trabalhando. O que acontece? Tudo fica em silêncio, e aí eu começo a escutar o sussurro da intuição. Por isso que a gente tem que trabalhar essas 3 inteligências, racional, emocional, intuicional. E a racional é descobrir regras, a emocional é tentar essa invisibilidade, né, não atrapalhar, e fazer alguns exercícios. E para quem chegou atrasado, né, os 2 exercícios que eu recomendo da inteligência emocional, que é ter que ficar invisível para racional trabalhar, para fazer uma boa prova, por exemplo, quando eu sentia que ia ficar nervoso para uma prova, o que eu fazia? Eu ia lá e imaginava eu errar todas as questões. Imaginava que eu não sabia nenhuma questão. Eu imaginava que quando eu fosse colocar o gabarito, eu rasurasse tudo, que foi um horror, e eu tirei 0. Imaginando que eu tirei 0, eu vou ver depois que acabou a prova que nada vai acontecer na minha vida. Nada. Se eu estou bem empregado, eu vou continuar bem empregado. Se eu estou desempregado, eu vou continuar desempregado. Se eu estou descontente, eu vou continuar descontente. Nada vai acontecer. Sobrevivência. Aquela prova não é sobrevivência. Então, se você sabe que aquela prova não é sobrevivência, você começa a estabilizar esse emocional para usar esse racional dos estudos que você fez ao longo da preparação. Tá certo? Então, essa foi a nossa live de hoje. Galera que está no YouTube, vamos dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aí. Professor, como faz para controlar o pensamento e não pensar em nada? Essa é a batalha, né? Na verdade, a gente vai sempre pensar, mas a gente faz alguns exercícios que vai ludibriar esse pensamento. Por exemplo, né? Escutando um tic-tac do relógio, né? Muitas vezes eu até utilizo muito um aplicativo lá, no aplicativo não, vou no YouTube, coloco o tic-tac relógio, e aí fica o tic-tac do relógio. Coloco no fone de ouvido o tic-tac do relógio e tento me concentrar só no tic-tac do relógio. Quando eu consigo me concentrar tanto naquele tic-tac, consequentemente, os pensamentos não vão vir. E quando vier um pensamento, eu vou tentando afastar. Então, na verdade, a gente tenta treinar isso
para poder melhorar, então, a gente treina isso, né, para melhorar, e pensar em nada é só para os monges, etc. Mas a gente treina isso para ter os benefícios que só o treinamento já resolve, né? Vamos lá, Richard, tudo bom? Beleza? O que mais aqui? Isso aí, então, fechou. Foi um prazer com vocês, então, aqui, ó, todos os dias às 11 horas, de segunda a sexta, um compromisso, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. A gente vai estar ao vivo com vocês e resolvendo sempre uma dúvida, um problema e dando uma solução. Eu quero, nessa meia hora contigo, garantir o teu dia de estudo, fazer com que você faça um bom estudo. E aqui a gente vai dar técnicas para que a gente consiga, em 1 ano de estudo, ter 5 anos de preparação, porque isso é possível. Foi assim que aconteceu comigo quando eu fui aprovado para procurador federal. Em 8 meses de estudo, eu consegui estar ali de pé de igualdade com as pessoas que estavam estudando há 5 ou